Olá, bem-vindo ao meu canal. No último vídeo, eu contei resumidamente a minha trajetória até a aprovação em medicina. Hoje eu trago detalhes de uma informação que frequentemente deixa as pessoas um tanto quanto abismadas. Eu passei trabalhando. Sim, isso é totalmente possível. Você vai precisar de muita dedicação, muito esforço e muita organização, mas vai dar certo. Como que eu fazia? Bom, para vocês entenderem, eu trabalhava das 9 às 19 horas. Porém, para conseguir chegar às 9 no trabalho, eu acordava por volta de 6h15 para pegar o primeiro ônibus às 7 horas da manhã. Eu pegava 2 ônibus. E até o meu trabalho, isso me rendia cerca de 1h30, porque entre os 2 ônibus eu precisava ficar um tempo no terminal. Bom, no percurso, tanto dentro do ônibus quanto esperando no terminal, eu aproveitava para estudar as matérias mais teóricas, como português, literatura, história e geografia, porque eu não precisava fazer cálculos, né? Como eu não tinha muito onde apoiar, o ônibus ficava balançando, então eu fazia questões teóricas. Eu resolvia questões o máximo que eu podia e depois eu corrigia. Se eu percebia que estava errando questões muito parecidas, eu dava uma revisadinha no tema, lendo questões comentadas na internet. Raramente eu voltava para a teoria mesmo, porque eu já tinha uma boa base de teoria, né? Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe do que eu tô falando. Bom, e depois dessa revisadinha, eu fazia um resumo com pouquíssimas linhas, com as minhas próprias palavras, no meu caderno de erros, que eu citei o caderno de erros no vídeo sobre segunda fase, mas eu pretendo fazer um vídeo só sobre ele depois. Então, retomando, se eu acertava a questão, ótimo. Se eu errava muitas questões parecidas, eu dava uma revisadinha e fazia um resumo em poucas linhas no meu caderno de erros. O mesmo acontecia no meu horário de almoço. Eu tinha 2 horas livres, então eu comia bem rapidinho e usava o restante do tempo para resolver questões. Nesse momento, como eu conseguia sentar em uma mesa, né, bonitinho, eu fazia então as questões que exigissem cálculos, como matemática, física e química. O processo de correção era o mesmo das questões teóricas. Eu também usava o caderno de erros. Algumas vezes na semana, eu também usava o meu almoço para escrever e ou corrigir as minhas redações, que é um tema também para próximos vídeos. Bom, para ir embora, na maioria das vezes o meu esposo me dava carona, então eu não estudava. Mas às vezes eu precisava pegar os 2 ônibus de volta. E como já estava bem escuro, ou eu ouvia um podcast de história, que eu não lembro o nome, me desculpem, ou eu ouvia videoaulas de biologia. Ouvia mesmo, colocava o fone, o vídeo no YouTube e fingia que era um podcast. Bom, depois de chegar em casa, jantar, tomar banho, enfim, toda essa rotina noturna, eu voltava para os estudos. Geralmente era o momento de terminar alguma lista de exercícios, ou uma correção de alguma lista, ou passar alguma dúvida para o caderno de erros, porque eu já estava muito cansada, não aguentava muito tempo acordada e estudando, e precisava ainda organizar as coisas para o dia seguinte. Aos sábados eu trabalhava meio período e aos domingos eu não trabalhava. Então, aos finais de semana, a minha carga de estudos se mantinha praticamente a mesma de durante a semana, porque eu precisava resolver outras coisas, como cuidar da minha casa, lavar roupa, ir ao mercado, essas coisas de adulto. Mas quando eu sentava para estudar, era foco total, e basicamente a mesma estratégia do que durante a semana. Então, eu priorizava questões, como no final de semana eu podia fazer questões de cálculos, então eu aproveitava. E também aproveitava para escrever ou corrigir as minhas redações. Ah, e claro, eu também aproveitava para descansar, né? Não preciso nem falar. Bom, foi assim até novembro, quando eu fiz as primeiras fases e percebi que tinha uma grande chance de ir para a segunda fase. Então eu utilizei a estratégia que está detalhada em um outro vídeo aqui do canal, o vídeo com dicas para a segunda fase do vestibular. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui nos cards. Bom, então esses são os detalhes da minha rotina. Foi uma rotina doida, no último ano antes de dizer adeus vestibular. E foi assim, trabalhando e tendo pouco tempo livre por dia, que eu passei em medicina. Eu espero ter esclarecido como eu me organizava e ter ajudado vocês de alguma maneira. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui com alguma ideia de vídeo para eu gravar. Combinado? Um beijo e até mais!